Terra Espiritual apresenta Pode Perguntar. Episódio 1. Olá, amigos da Terra Espiritual. Sejam bem-vindos ao Pode Perguntar, nosso encontro de perguntas e respostas. Não se esqueça de mandar suas sugestões, perguntas e comentários para o nosso e-mail webmaster@terraespiritual.org. Quem ganha desta vez o livro Agenda Cristã é o nosso irmão Samuel Coelho Neto, de Parnaíba, no Piauí. Ele pergunta: para o Espiritismo, a Bíblia é a palavra de Deus? Caro irmão Samuel Coelho, votos de saúde e paz profunda. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o cristianismo, conforme conhecemos hoje, não nasceu pronto. Ele é o fruto de uma sucessão de eventos que tiveram início até mesmo antes de Jesus. Lembremos que Jesus era judeu, e o judaísmo era apenas mais uma das várias religiões ao redor do Mediterrâneo. Os judeus acreditavam na existência de um mundo extrafísico, onde seres espirituais, como anjos, arcanjos, serviam ao Senhor dos Exércitos, que gostava de ser cultuado por meio de sacrifícios, de animais, de oferendas e outros produtos agrícolas. O Senhor Deus habitava um lugar sagrado no planeta que era o Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém, onde os sacrifícios deveriam ser condignamente realizados. Em qualquer sinagoga, poderiam se reunir para discutir sua religião e suas tradições. O Criador do Universo interagia com homens sabiamente escolhidos e lhes mostrava o seu divino propósito. É por esse motivo que os antigos povos não estranhavam tanto a cultura judaica, a não ser porque este Deus era único e não tinha forma, rosto ou nome como Zeus, Horus ou Apolo. Os povos não-judeus cultuavam diversos deuses, cada um para cada função, uma adoração para cada bajulação. Contudo, o que realmente diferenciava a religião judaica das demais religiões mediterrâneas era o fato de que a religião e os postulados da doutrina judaica estavam escritas em pergaminhos sagrados, 5 livros, que reunidos constituíam a lei santa ou Torá, consideradas como sagradas e como sendo as palavras do Senhor dos Exércitos ao seu povo escolhido. Embora algumas culturas tivessem seus textos religiosos, estes não tinham poder de vida ou de morte sobre eles. Na Torá ou Pentateuco judeu estavam os relatos da criação do universo, a história dos patriarcas ou matriarcas, as 10 leis de Deus entregues a Moisés. E as leis de Moisés criou para educar e disciplinar um povo bárbaro e insubordinado, recém-liberto do cativeiro egípcio, depois de 400 anos de cativeiro. Tomar como sagradas as leis humanas determinadas por Moisés, ou levar ao pé da letra as circunstâncias de uma época recuada no tempo, é faltar com bom senso. O amado Mestre Jesus, em sua missão de pregar o Deus Pai e não o Senhor dos Exércitos, de um povo escolhido, prega uma doutrina completamente diferente daquela conhecida por seus conterrâneos judeus. Jesus não vem destruir a lei, isto é, os 10 mandamentos. Vem cumprir, ou seja, demonstrar na prática como é a prática do amar, compreender, trabalhar, perdoar, renunciar e servir.
O roteiro para a libertação do mal e para encontrar a felicidade está nas palavras do Mestre Jesus, não no que falou Moisés, Josué, Sansão, Davi, Paulo ou Timóteo. Quando necessitamos de um caminho em nossos problemas, nos consolamos nas palavras do amado Galileu e não no que disse Elias ou Salomão. Diversos livros já foram escritos sobre as contradições do Velho Testamento e de como centenas de passagens ferem a lógica, a razão e contrariam a ética apresentada por Jesus. Isto ocorre porque o Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia cristã, levou centenas de anos, onde livro após livro foram sendo reunidos. Desde que respeitassem a ideia central do judaísmo vigente. Os que não respeitavam foram retirados. Quando o cristianismo começou a florescer, a Bíblia judaica, isto é, o Velho Testamento estava terminando de ser completado. O primeiro texto genuinamente cristão, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrito por volta do ano 49 da Era Comum, ou seja, 20 anos depois da crucificação do Mestre Jesus e cerca de 20 anos antes do primeiro evangelho a ser escrito. Eram cartas endereçadas às comunidades fundadas por Paulo para serem lidas em voz alta, pois a esmagadora maioria do povo mediterrâneo era analfabeto, completo ou funcional, isto é, muitos dos que escreviam só sabiam escrever ou desenhar o próprio nome para autenticar negócios. 100 anos depois da crucificação do amado Mestre Jesus, vários evangelhos com diferentes visões e testemunhos sobre a vida e os dizeres do meigo nazareno já estavam espalhados pela região. Porém, só no ano 367 da Era Comum, quando o bispo de Alexandria, Atanásio, determina em cartas às igrejas que livros deveriam fazer parte da leitura da cristandade, o que inclui os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, e as epístolas, além do Apocalipse de João. Os demais evangelhos foram considerados heréticos. Para resumir, Mano Samuel, os espíritas não consideram a Bíblia literalmente como palavras que Deus escreveu, mas a tradição da visão de homens sobre a vida, o universo e as relações com o Criador. Contudo, nos curvamos ternamente diante das sábias e sacrossantas palavras e ensinamentos do amado Mestre Jesus, considerando-as palavras de vida eterna, fonte viva, caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz e roteiro para uma vida plena. É através do esforço sincero de compreender os ensinos do amado Mestre Jesus, em buscar renunciar ao nosso egoísmo, renunciar a si mesmo, carregar a nossa cruz de deveres e obrigações e buscar amar ao próximo e servir a Deus através do amor ao próximo, que encontraremos o caminho de volta à casa do Pai, logo a libertação do mal. Se você tiver um questionamento, não se acanhe. Envie para nós. Pode perguntar.